aí, bora revisar o projeto dos inscritos? Hoje eu vou revisar este projetinho aqui da Heloísa Moreira, que é um projetinho sobre um aplicativo de organização para a saúde do seu doguinho. Ela me mandou este link aqui do Notion, que é onde ela hospedou o projeto dela. Ela enviou esse projeto através do Bootcampinho UX, meu curso gratuito que tá aqui no YouTube. Qualquer coisa, vou deixar o link para ele na descrição, beleza? Então, sem enrolação, vem pra cá. Ela colocou aqui, ó, o projeto do Bootcampinho, colocou até meu nome, achei fofo. Colocou um doguinho aqui, mó fofinho também. Colocou aqui uma overview sobre o problema que ela precisa resolver. Descrição do problema. Olha aqui, ó, organização do cadastro de saúde e de doguinhos que frequentam um daycare específico. Aqui um ponto bacana é o seguinte, quando ela coloca descrição do problema, eu espero o quê? Um problema. E aqui ela não colocou um problema. Na verdade, ela colocou aqui que é a organização do cadastro. Mas por que será que esse cadastro tem que ser organizado? Qual que é o problema que isso vai resolver? Eu acho que isso é um ponto bem bacana, que quando a gente cria o design pensando no problema que a gente tem que resolver e não na solução, isso é um problema bem comum que eu vejo bastante em galera que está iniciando, enfim, e a gente mesmo vem com muitos vícios às vezes, que a gente quer resolver, e a gente quer resolver tanto que a gente esquece de olhar para o problema e a gente começa a olhar para a solução desde o início. Então o bacana é sempre ficar, beleza, qual que é o problema que eu vou resolver? Porque se você não estiver resolvendo problema nenhum, não tem nem para que você fazer design, beleza? Então tô aqui, ó, ela colocou a descrição do problema, os principais desafios dela, achar uma solução, tempo de desenvolvimento, enfim. E aqui começa a coisa bacana. Eu não vou entrar tão a fundo nos textos dela, porque eu vi que depois ela deixa uns linkzinhos aqui e é pra lá que a gente vai daqui a pouco, beleza? Uma coisa que eu gostei aqui bastante, esse template aqui é um template que eu disponibilizo no curso do Bootcampinho. E aqui, ó, ela colocou, inclusive eu posso falar mal porque fui eu que montei dessa forma, que o Discover, o Define e tudo mais, eles ficam todos fechadinhos. Então, ou você faz algo tipo ela fez aqui, ó, que ela colocou bem resumido o que ela fez em cada uma das etapas, e eu acho que daria até, inclusive, para colocar aqui os principais, ó, por exemplo, aqui quando eu abro o Discover, tem aqui os principais insights. Talvez aqui ela pudesse colocar aqui fora, Discover, os principais insights, Define, principais insights, porque isso ajudaria a entender a linearidade do processo dela. E aqui, então, ó, ela fez todas as etapas, ela definiu, ela descobriu, bem legal isso de colocar os principais insights, sabe? Aqui, ó, como pesquisa quantitativa, aliás, descobri que havia um padrão no período de atualização das vacinas, também um padrão em qual era a maior dificuldade relacionada a esse controle. Ou seja, quando ela fala de dificuldade, ela já está vendo que os usuários delas têm uma dificuldade no controle das vacinas, por exemplo. Então, isso é bacana que ela conversou com os usuários. Um ponto interessante aqui, ó, é talvez focar maior quais são essas dificuldades, sabe? Realmente descobrir quais são esses problemas que o aplicativo vai resolver. E será que precisa de um aplicativo mesmo? Será que o aplicativo é a melhor solução? Então, isso que é bacana, porque quando você foca no problema, você não está pensando, vou fazer um aplicativo, um site ou algo assim. Você foca, eu tenho que resolver esse problema, não importa como. E é isso que é bacana, porque isso abrange suas ideias. Ou seja, tua ideia é descobrir coisas que você ainda não sabe, beleza? Não é você reforçar aquilo que você pensa que sabe. Aqui, ó, tem também o Define, os principais insights e tudo mais. Mas eu vou vir aqui, ó, para algumas coisas. Principalmente, o resultado foi um aplicativo que permite que os donos de daycare, principalmente minha mãe, e tutores tenham mais controle e organização da saúde dos doguinhos. Quando ela coloca aqui, ó, minha mãe, provavelmente ela sabe os problemas que a mãe dela tem. O que ela poderia ter feito também no Discover, tentar validar se o problema que a mãe dela tem é o mesmo problema de outras pessoas. Além disso, ela colocou aqui, ó, também, ó, que o resultado é um aplicativo que possa se manter informado sobre dicas e cuidados com os doguinhos e que é simples e direto. Então, vamos ver se ela atingiu tudo isso. Esse é o resultado do projeto da Heloísa. Olha só, bonitinho aqui, ó, dá pra ver que ela se preocupou em colocar algumas animações. Até poderia tomar um pouquinho mais de cuidado, que dá pra ver que as animações, elas deram algum bugzinho ali, acho que é mais detalhezinho, enfim, e eu entendo super bem que acontece. Adorei esse doguinho aqui, mó fofo. E aqui, ó, ela tem um protótipo navegável aqui, ó, vamos criar uma conta, por exemplo. Aqui ela deixa você escolher, ó, um ponto aqui, ó, tá vendo que isso daqui tá centralizado e esse texto aqui tá à esquerda. Esses itens aqui também estão quase numa barra da esquerda, mas eles não estão alinhados. Então aqui poderia ser interessante, por exemplo, talvez alinhar tudo à esquerda. Será que vale a pena? Precisa repetir a marca nessa tela de cadastro? Então, alguns pontos para se pensar. Quando ela coloca, eu quero dizer que eu sou um tutor, por exemplo. Posso aqui, ó, cadastrar, criar uma conta, e-mail, próxima etapa, CPF e senha. Um ponto bacana, dá para ver o seguinte. O que ela colocou aqui? Isso daqui é o que a gente chama de Progressive Disclosure, ou seja, você vai revelando coisas para o usuário conforme o usuário vai avançando. Porém, nesse caso específico, são somente 3 campos de formulário de algo
que o usuário está super acostumado a fazer. Imagina que o usuário fez assim aqui e ele lembrou que ele queria arrumar, trocar o e-mail. Tá vendo que esse processo ele começa a ficar cansativo nesse caso? Então assim, quando a galera fala, é importante, tem que colocar Progressive Disclosure, tem que encher de tela, porque o usuário não pode ter muita informação numa tela, mas em alguns casos pode ser mais proveitoso. Será que não seria mais interessante para o usuário, por exemplo, ter tudo numa mesma tela, que ele já confere ali e-mail, CPF e a senha, e se validar, já valida tudo de uma vez? Imagina que o usuário errou o e-mail, ele vai para a próxima etapa, vai dar erro no e-mail. Ele arruma o e-mail, daí que ele consegue avançar, ele dá erro no CPF, daí que ele consegue, sabe, cada coisa fica dando erro. Poderia ser um processo super travado se o usuário errar em todas as etapas. Claro que eu tô considerando o usuário mais zoado possível, mas esse usuário, ele sempre existe, né, gente? A gente tem que considerar essa pessoinha. Então aqui, minha sugestão nesse caso é que essas telas todas, elas fossem somente uma tela, essa de criar conta. Principalmente porque é um padrão que o usuário já é conhecido, tem espaço pra caramba na tela. Cuidaria muito, com esses textinhos aqui, embaixo sobre a senha, que a senha deve conter no mínimo 8 caracteres. A senha deve conter no mínimo 6 caracteres e no máximo 8. Eu mal consigo ler, de tão pequenininho que tá. Aqui tá muito, muito, muito pequeno esse texto. Eu não consigo ver aqui com que tamanho que tá, mas eu imagino que, olha, tá minúsculo, então aumenta, deixa o texto legível, não tem pra que colocar texto tão pequeno na tela. Daria até pra colocar tópicos, colocar checkzinho ou xizinho pra ir, por exemplo, em tempo real, enquanto a pessoa informa a senha, ele já vai validando ali em tempo real, tudo isso ajuda o usuário. Aí aqui, depois que você cria a conta, bonitinho, mensagem de confirmação top, você já vai lá pro login, você pode fazer o seu login. Opa! Deu errado o meu login, mas tudo bem. Não sei consertar minha conta. Ela vai mandar, já sei o que ela vai fazer. Eu tenho que clicar aqui e eu tenho que clicar aqui. Quando você preenche aqui o texto, aqui tem uma borda, aqui não tem uma borda, aqui tá da mesma cor do placeholder. Ou seja, esses inputs aqui de texto, eles não estão bem padronizados entre eles. Não dá para saber bem claro o que é um estado ativo, o que é um estado de hover, por exemplo, quando passa o mouse em cima. Então daria para tomar um pouquinho mais de cuidado com isso, até para diferenciar mais, por exemplo, quando tá o texto preenchido de quando ele não tá. Aqui até parece que não tá, mas tá preenchido esse texto. Ela tá exemplificando como se tivesse preenchido. Talvez deixar um negrito no texto, um cinza mais claro antes e depois um cinza mais escuro, cuidando com a acessibilidade. Mas em geral aqui, o alinhamento, tudo bem bacaninha. Talvez até pudesse ter alguma mensagenzinha a mais aqui. bem-vindo. Vamos adorar que você entre aqui, sei lá, alguma mensagenzinha meio tosca nesse sentido. Aqui, colocou nenhum doguinho adicionado ainda. Quando ela coloca esse nenhum doguinho adicionado ainda, ela não indica pra mim como que eu devo adicionar o meu doguinho. E eu queria que só tivesse um botãozão gigante aqui dizendo adicione seu primeiro doguinho, adicione seu doguinho, beleza? Então aqui, quando você coloca nada, um estado vazio, o estado vazio pode ajudar a ensinar o teu usuário. Poderia ter uma mensagem ajudando o usuário. Aqui, cuidado com esses ícones que estão desalinhados. E esse ícone aqui, tá minúsculo, não dá nem pra ver. Não sei se foi proposital ou se deu algum errinho e ele acabou aparecendo assim. Mas tomar muito cuidado com isso, porque não dá nem pra ver que tem um ícone aqui. Eu sei que tem alguma coisa, o que não consigo dizer. Aqui também a home, tomaria cuidado. Eu entendo que aqui tá indicando que o usuário tá na home. Porém, como tem muitos aplicativos que tem aquela barrinha de busca em cima, quando eu olho esse fundinho azul com um textinho aqui na esquerda, parece muito um campo de busca. Então tomar um pouco de cuidado com isso, porque a minha vontade é clicar aqui e buscar alguma coisa, beleza? Aqui, quando eu clico, então aqui o perfil, você pode ver seu perfil, você pode adicionar um doguinho, a mesma coisa. Daí o padrão de todas essas telas que parecem a barra de busca, poderia mudar. Aqui nome, completar cadastro, enfim. Aqui, adicionar doguinho, vamos supor que eu vou adicionar um doguinho. Doguinho adicionado, bacaninha. Essas telas de confirmação ficou muito fofinho. E, em geral, o layout tá bem bacana. Aqui, adicionou a lua. Quando eu clico, eu posso ver a lua. Um ponto. Tá vendo que a imagenzinha do editar fica em cima da lua? Será que nesse caso não valeria a pena ficar mais no cantinho para mostrar bem a fotinho do cachorro quando você abre? Talvez desse até para mostrar maior, né? Porque a gente quer ver o nosso doguinho. Talvez pudesse aproveitar melhor esse espaço da direita. Ficou um buracão gigante. E aqui são somente textos menores. Talvez desse para usar boxes, desse para usar colunas, enfim. Acho que daria para aproveitar um pouquinho melhor esse espaço. Aqui tem o calendário. Para mim não ficou muito claro qual que é a função desse calendário. Então é algo que dá para explorar um pouquinho melhor. Inclusive ter instruções. Poderia ter calendário e aqui um textinho escrito. Sei lá, adicione datas das vacinas do teu cachorro. Algum texto ajudando o usuário a navegar. Aqui o que temos mais? Opa, tem que voltar para home. Aqui o explorar, bem bacaninha também, pushzinho de blog, enfim. Talvez desse até para colocar quem escreveu embaixo, só para aumentar a autoridade. Tem favoritos e tudo mais, ficou bem bacana essa tela também.
voltar aqui para home, perfil do dog. A gente já tinha visto algo parecido, né, com o perfil do cachorro lá. Não sei se é o mesmo perfil ou não e por que essas telas mudam, não ficou bem claro pra mim. Eu acredito que daria pra ser uma tela só, essa do perfil do cachorro, uma tela inteira, talvez com abas, enfim, algo que daria pra trabalhar um pouquinho melhor pra ficar tudo numa vista só, sabe? Quando eu aperto o perfil do dog, eu sei que dá pra ver o perfil completo, mas será que quando eu aperto o perfil do dog eu já não quero ver o perfil completo? Aí aqui tem esses vincular daycare que também não fica muito claro pra mim, que dariam pra ter em todas essas telas um pouquinho mais de textos indicativos pra ajudar o teu usuário, beleza? Além disso, tem aqui também a parte de home e o perfil, que é aquele teu perfil. Também lá, ó, tá vendo que aqui, ó, é diferente. Quando eu passo o mouse em cima, ele aparece o editar. Também não é o ideal, porque o que acontece? Se você nem passar primeiro, que você tá no celular, você não vai ter esse efeito de hover, ou seja, não tem efeito passar o mouse em cima quando você tá no celular. E segundo, que mesmo que fosse no computador, essa informação está oculta. Em geral, toda a informação do que o usuário pode fazer tem que ficar aparente para ele, beleza? Poderia ter um íconezinho aqui pequeno de editar e quando passa o mouse ele aumenta ou algo assim, mas claro que nesse caso do aplicativo não, porque não existe hover, mas no caso do computador poderia ter algo nesse sentido. Só que a informação tem que estar visível ali para o usuário, senão o usuário não vai nem saber. E imagina ainda se entrar em termos de acessibilidade, às vezes, poxa, a pessoa nem consegue, a pessoa não tem uma mão. Ela nunca vai conseguir chegar naquilo, sabe? Porque ela nem sabe que tem aquele editar e talvez nunca vá saber. Então tem que pensar nesses detalhezinho, é cuidado, enfim. Em geral tá bem legal, ele tem bastante coisas, dá pra ver que teve bastante cuidado aqui, ó, também, ó, agora voltou na home, ele já tem aqui eventos próximos ou coisa assim, já preenchida também, bem bacana de mostrar um exemplo da home preenchida. Poderia ter até aqui um pouquinho mais de informações, isso daqui, ó, melhor centralizado, a imagem do cachorro com as outras informações, enfim. Mas em geral ele tem bastante coisas bem bacanas. Acho que daria pra explorar um pouquinho melhor tanto a questão de entender melhor qual que é o problema que está sendo resolvido, que eu entendo aqui que dá para acompanhar o cachorro, enfim, mas não está ainda bem claro para mim de que forma. Aqui eu tenho notificações também, ó, marcar como lida, enfim. Mas além disso, o que eu acho que falta também é a questão de guiar um pouco o teu usuário. Poderia ter algumas telas de início falando, com esse aplicativo você pode fazer isso, isso e isso. Aqui na tela inicial você vai ver isso. E em cada tela colocando, por exemplo, nessa tela você pode fazer isso, nessa tela faça isso, nessa tela faça isso. Porque isso vai ajudar o usuário a navegar. A gente tem que sempre considerar que o nosso usuário não é a gente. Talvez rodar alguns testes com o usuário agora seria bem bacana. Eu vi ali que tinha colocado a parte de teste e até o insight que está aqui no teste é bem bacana, ó, que o usuário percebe coisas para quem está desenvolvendo muitas vezes passa despercebido. Eu gostaria de saber um pouquinho quais foram essas coisas que foram sugeridas, sabe? Até para você, por exemplo, talvez poder fazer alguns testes e poder melhorar no futuro, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês também a entenderem um pouquinho o que vocês podem melhorar no dia a dia de vocês. E já sabem, se vocês querem mais vídeos como esse, querem vídeos de UI UX Design e várias outras coisas, me segue aqui no YouTube e também em qualquer rede social X a Creative, vocês vão esbarrar em mim por aí, beleza? Obrigada, gente!